Bom dia, irmãos. Aqui é o irmão Raimundo mais uma vez. Vou pregar uma mensagem para vocês. O Senhor Jesus tocou no meu coração para pregar hoje o livro de Marcos, no capítulo 2, do versículo 17, que fala assim, ó. Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhe: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Irmãos, todos nós, evangélicos ou não, nos enquadramos nesse versículo, né? Ele fala assim, ó, vou repetir. Olha, tendo Jesus ouvido isso, respondeu: Os sãos não precisam de médico. Qual é esse são que ele está falando, irmãos? O são, né? Não é aquele são de saúde, irmãos. Sabe? Não é de saúde que ele está falando. Mas ele está falando, irmão, do são espiritual. É bem verdade que está dando um exemplo aqui, irmão, sabe? Entre pessoas sãs, de saúde física mesmo, né? E de pessoas doentes, né? Mas o foco disso aqui, você tem que se lembrar uma coisa, irmão. Jesus ele pregava muito por parábolas, sabe? Ele pegava, tipo, uma história para que as pessoas pudessem entender a palavra de Deus, porque a maior parte das pessoas naquela época era analfabeta, então ele fazia comparações para que as pessoas, coisas que as pessoas soubessem, para que elas pudessem entender. Então ele fala aqui, ó, né? Ele fala aqui, ó, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Irmãos, nenhum de nós somos sãos, e nenhum de nós somos justos sem o Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês, irmãos, para tirar uma ilusão que muita gente tem, né? Eu ouço muitas pessoas falar assim, ó, aceitou Jesus, está salvo para sempre. Isso é mentira, irmão. É mentira. O Senhor Jesus falou assim, ó, eu sou a porta, né? Então, quer dizer, ele é a porta do caminho. Quando você aceita Jesus, irmão, você está no caminho certo, no caminho que vai te levar a Deus, a salvação. E outra coisa também que é mentira, tem gente que fala assim, todos os caminhos levam a Deus. É mentira, irmão. Eu te pergunto, todos os caminhos levam na tua casa? Todos os caminhos levam ao teu emprego? Então existe um caminho determinado para ir para a tua casa, um caminho determinado para ir para o teu emprego, existe um caminho determinado para ir para o céu, e esse caminho é Cristo. Ele falou que ele é a porta e ele é o caminho da salvação. Agora eu vou te dar um outro exemplo para te entender, né? Tu vai para a tua casa, né? Então tu pega a roda da tua casa, o caminho. De repente tu te desvia, tu sai da tua casa. Eu te pergunto, tu vai para a tua casa depois que tu sai? Né? Tu vai para outro lugar, por quê? Porque tu mudou de caminho. A mesma coisa, irmão, é Cristo. Você aceita Jesus hoje, né? Você fala, Senhor, me perdoa meus pecados e tal, eu quero fazer uma aliança contigo, eu te aceito como meu Salvador. Nesse exato momento, irmão, você está salvo, né? Por quê? Porque os teus pecados eles foram apagados. Aí de tarde, tu volta a pecar. Aquela salvação que tu ganhou de manhã, você já perdeu lá de tarde. Por quê? Porque você pecou. Quer dizer, você voltou para o mesmo caminho de antes, entende, irmão? Então, o caminho é Cristo. E as instruções, as leis, é a palavra de Deus, irmãos. Entendeu? Então, é ela que vai nos dirigir para onde nós temos que ir, para onde nós não temos que ir. Entendeu? O que nós temos que fazer. Por quê, irmão? Porque senão nós vamos perder. E vou te falar mais uma coisa, irmão. Tem gente que fala assim, tem gente que pensa que isso é só para as pessoas do mundo. Irmão, não existe esse negócio para Deus. Sabe, não existe, esse é do mundo, Deus, esse aqui é meu servo. Não, para Deus todos nós somos pecadores, irmão. Todos nós. A diferença é que se eu estou em Cristo, se eu ando pela palavra, eu não vivo pecando.
Entendeu? Então eu sou justificado por Cristo. O que significa que se um dia Deus sair de mim, eu posso fazer as mesmas coisas que as pessoas estão fazendo, ou talvez até pior, irmão. Por quê? Porque o que me mantém são, que me mantém com uma mente sã, com um comportamento cristão, é o próprio Jesus Cristo que está na minha vida. Quando eu o aceitei, eu recebi o Espírito Santo de Deus. Entende, irmão? Então é ele que nos convence do pecado, do juízo e da morte. Entendeu? Então a pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, ela vive pecando por quê? Porque ela não tem visão espiritual, irmão. Ela só vê o que é carnal. Ela não consegue distinguir o que é pecado e o que não é. Por dois fatores. Primeiro, porque ela não conhece a palavra. Entendeu? Ela não lê a palavra de Deus. Então, eu vou dar um exemplo para você. Você está vendo um filme, né? Aí tem duas pessoas fazendo sexo lá que não são casados. Isso é pecado, irmão. Entendeu? Então era para você passar essa cena, ou sair do filme. Entendeu? Mas você continua vendo. Então o que acontece? Então quer dizer, por que você não muda? Porque o Espírito Santo de Deus não está em você. Entendeu? Então quer dizer, você não é convencido que aquilo é pecado para você, que é normal. Por quê? Porque você está acostumado a ver isso todos os dias. Entendeu? Então, irmãos, sabe? Então é essa a diferença. Mas diante de Deus, todos somos pecadores, irmãos. Nós, por exemplo, eu que estou pregando e os irmãos também que estão pregando, a Bíblia fala assim, ó, aquele que está em pé, cuide para que não caia, irmão. Entendeu? Por quê? Porque todo dia o diabo, nosso adversário, ele trabalha para nos derrubar. Você acha que o diabo está preocupado com você? Você que está no mundo, ele não está não. Ele não está preocupado com você. Por quê? Porque se você morrer, irmão, a tua alma é dele. Porque você peca todo dia, você está na prática do pecado todos os dias. Entendeu? Agora ele está preocupado com as pessoas que não estão pecando. Por quê? Porque essa alma não está mais na mão dele, está na mão de Deus. Então ele vem, sabe, tenta, para querer derrubar, justamente para ganhar essa alma de novo para ele. Entendeu? Então isso, irmão, deveria ser uma preocupação para você. Entendeu? O fato de o diabo não estar preocupado com você. Por quê? Porque ele já se você morrer, a sua alma já é dele, irmão. Então é tipo assim, ó. É tipo, por exemplo, digamos que tem uma disputa, digamos assim, né? Tem uma disputa e tem um prêmio. Só que e você foi contemplado que você não vai precisar participar da disputa e aquele prêmio é teu. Tu vai te preocupar? Tu não vai te preocupar, é teu. O resultado que for é teu. Entendeu? Então a mesma coisa é o inimigo. Ele não está preocupado com as pessoas do mundo. Está preocupado com as pessoas da igreja que combatem ele. As pessoas do mundo, elas fazem a vontade dele. Então elas estão na mão dele, irmão. Sabe? Então você tem que sair, entendeu? E entrar na porta que é Cristo e permanecer. Porque eu vejo nas igrejas, irmãos, pessoas que professam a fé, irmãos, entendeu? Que não lê a palavra e não tem doutrina. Tem igreja que não tem doutrina, irmão. Você entra lá mesmo que você está no mundão. Então você não vê diferença de roupa, você não vê diferença de comportamento, entendeu? É irmãos mentindo, é irmão enganando, entendeu? É irmão andando em cima da mulher do outro, entendeu? Então quer dizer, por quê? Porque o Espírito Santo não está ali, irmão. Entendeu? Então é mais um caminho daquele que eu te falei, entendeu? Que não leva a Deus, mas aos nossos olhos parece que leva, mas não leva. Entendeu? Porque Deus é Deus de decência, irmão. Deus é Deus de moral. Se você for ler lá no livro, sabe, irmão? Se eu não me engano, parece que é Levítico, entendeu? Ou é no livro de Números, que fala sobre a lei moral, você vai ver. Entendeu? Nosso Deus ama moral, nosso Deus ama que nós vivamos com decência, sabe? Que o irmão não ande nu diante da sua irmã, ou só de cueca, que a sua irmã não ande, entendeu? Só de calcinha na frente do irmão. Então essa é a lei moral de Deus, irmão. Entendeu? E infelizmente dentro das igrejas, de muitas igrejas são assim. Irmãs praticamente com o seio do lado de fora, irmãs praticamente nuas, com calcinha transparente. Entendeu? Então, irmão, é um caminho que não leva a Deus, porque Deus não está ali, irmão. Deus não está ali. Deus não pode compactuar, Deus não pode habitar junto com o pecado, irmão. Isso é pecado. Isso é sensualidade. Entendeu? Como é que você diz que é de Deus se você veste uma roupa sensual, entendeu? E você vai fazer todos os homens da igreja te desejarem, porque não estão mortos? É como eu acabei de falar. Entendeu? É como eu acabei de falar no começo dessa mensagem. Entendeu?
quer dizer, ele não está praticando o pecado, entendeu? Mas só que ele é tentado, entendeu? Então, quer dizer, como é que você quer ser um objeto de Deus se você está sendo um objeto do inimigo? Então significa que você ou não compreende a palavra, ou você não tem o Espírito Santo de Deus para te fazer te definir do que é certo e do que é errado. Entendeu? Então, irmãos, o que eu desejo para vocês, entendeu? É um dia abençoado, reflitam tudo que eu falei, e busquem a Deus, busquem ser, gente, a luz do mundo, sabe? Nós, servos de Deus, temos que dar o exemplo. Devemos no mundo decair, devemos no mundo, sabe, irmãos? No mundo que está entregue mesmo. Você vê todo dia, na televisão, nos jornais, na internet, você vê todo dia. De 100 vídeos que você vê, a maior parte a gente praticamente seminu ou nu, entendeu? Então, irmãos, isso mostra o quanto que a moral caiu. E é por esse motivo que nós chegamos, sabe, irmãos? Chegamos a esse ponto. Entendeu? A Bíblia fala que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Então, muita gente está pensando, sabe, que a lei moral de Deus ela já morreu. Entendeu? E cada um pode fazer o que quiser, até mesmo dentro das igrejas. E a lei de Deus permanece, irmão. Entendeu? Tem uma coisa chamada espírito do engano, está enganando muitos irmãos. Irmãos que não vigiam, irmãos que não oram, irmãos que não têm uma comunhão com Deus em oração. Tá? Ele passa metade do dia na internet vendo bobagem, ele passa metade do dia fazendo coisas erradas e faz aquela oração rápido para ir dormir. Mesmo? Então não tem como Deus ele ter um conhecimento, um relacionamento com essa pessoa. Por quê? Porque ela não quer nada com ele. Porque, tipo assim, vou dar um exemplo para você. Você tá afim de uma pessoa, né? Então você vai se dedicar ao máximo para aquela pessoa. A mesma coisa é Deus, irmão. Se nós amamos a Deus, então nós temos que nos dedicar a fazer mais a vontade de Deus do que a vontade do mundo. A vontade do mundo, Deus, irmãos, ela tem que ser na nossa vida nula. Entendeu? Porque nós temos risco de cair, assim como eu falei. Às vezes a nossa fé está lá em cima, às vezes a nossa fé está no meio, às vezes a nossa fé está aqui embaixo. Então nessas variações a gente pode cometer um pecado sim. Entendeu? Só que quando a gente se arrepende e deixa, que é o que a palavra de Deus fala, nós alcançamos misericórdia. Então eu desejo tudo de bom para você, irmão. Reflita, mude a sua vida, para que você seja um servo de Deus, uma luz do mundo, para que você seja uma bênção na mão do Senhor Jesus. Eu te desejo uma sexta-feira abençoada, em nome do Senhor Jesus.